Direto da redação. O ano passado ocorreu na cidade de Campos uma operação denominada Stop. O que essa operação ela apurou? O que essa operação ela investigou? Foi uma operação da Polícia Federal com o GAECO. Na verdade, o GAECO foi o Ministério Público Estadual com a Polícia Federal. Ela apurou uma denúncia de fraude na contratação de empresas para prestação de serviço de transporte escolar na área rural, nas escolas estaduais. E essa operação ela vem se desdobrando, tem um inquérito, eu acho que já foi há 3 anos, um inquérito disso daí já dura 3 anos, para você entender aqui como é que a coisa funciona. As escolas estaduais, elas têm autonomia para a contratação e para a realização de serviços. E como é que é feita essa contratação? Tem um orçamento, então, geralmente, a diretora, ela pede, ou a diretora da escola trabalha com orçamentos diversos e ela vai optar pelo menor preço. Então não é uma licitação, não é um certame. Na verdade, a escolha ali individual ali pelo menor preço. Isso ao longo dos anos foi feito assim, desde que as escolas passaram a ter autonomia financeira. Essa autonomia eu acho que vem desde o governo Marcelo Alencar. Eu tenho a ligeira impressão que as escolas passaram a ter essa autonomia de comprar. Eu tenho a ligeira impressão. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, que em algumas unidades, essa contratação de transporte escolar, tinham pessoas que trabalhavam ali com aluguel de transporte escolar há tempo. Depois veio concorrência. Quando chegou a concorrência, acabou o quê? O monopólio. Aí que começou a treta. Então quem perdia a licitação denunciava que havia interferência, que havia treta. Então aí surgiu então a Operação Stop. E quais foram assim, os alvos dessa operação? Os diretores de escola, coordenador regional de educação e empresários do setor de aluguel de transporte. E nesse bojo aí haviam 2 vereadores. Um deles, Marquinho do Transporte, que é vereador em Campos, que trabalha, por isso que ele é Marquinho do Transporte, que ele tem vans, ele tem transporte escolar, ele atua com transporte escolar no âmbito municipal, a empresa dele, e também no âmbito estadual. E outras pessoas. Tem, por exemplo, vou te dar outro exemplo aqui também, que é suplente de vereador e é coordenador regional de educação em Ururaí, que aluga transporte escolar para o Estado, alugava para o Estado e aluga para a Prefeitura. O contrato dele na Prefeitura chega a 3 milhões. Jô de Ururaí, uma figura que é descrita aí. 3 milhões só na Prefeitura. Então você vê como é que o negócio, esse mercado, apesar de invisível, ele é disputado, né? Também com esse dinheiro todo, né? Só no município. Então daí surge essa celeuma toda. E eu tive acesso, Fabrício, eu tive uma curiosidade de ter acesso a esse processo, 3 anos o processo demorando, processo circular, eu fui em busca, pedi à equipe que fosse em busca desse inquérito. E a equipe conseguiu ter acesso a esse inquérito. Em 3 anos, o que esse inquérito produziu? Sabe o quê? Só narrativa, nada, não produziu nada. O principal implicado nesse inquérito, Marquinhos do Transporte, que foi presidente da EMAB agora recentemente no governo Vladimir Garotinho, indicado para o governo Vladimir Garotinho. Ele é o principal implicado por quê? Algumas empresas, segundo a denúncia, segundo o inquérito da Polícia Federal, tem a cópia aí? Pode pôr a cópia aí. As empresas, em nome do filho dele, em nome de nora, em nome de cunhado, em nome de papagaio, em nome de periquito, concorreram nessa licitação. Mas qual o crime de uma empresa, no nome do filho de Marquinhos de Transporte, da nora, disputar uma licitação? Em tese, nada, porque disputaram, se tem o menor preço, aí está o Marquinhos de Transporte. Ganhou a licitação, levou. Então, qual é o erro ali? Se houve realmente interferência, se o vereador usou o poder político dele para interferir na escolha do menor preço ou não, aí você vai encontrar bronca. Se houve fraude, se são empresas do mesmo grupo, por exemplo, às vezes ele tem ali 3 empresas em nome de pessoas diversas, ele leva 3 orçamentos, é uma fraude, né? Isso pode ser caracterizado como uma fraude, é que daria encrenca. Então, o principal implicado, o maior contrato aí, é o Marquinho do Transporte. Ex-presidente da EMAB, deixou a EMAB para ser candidato a deputado estadual. É o principal implicado. E a EMAB, ela vem de uma situação controversa porque por lá também passou o Thiago Rangel, que é deputado estadual, que está preso na 4ª fase dessa operação agora que a gente assistiu aí, o Unicar, na 4ª fase. Está preso.
E, segundo o relatório de Alexandre de Moraes, as fraudes cometidas por Thiago Rangel em processos licitatórios começaram na Câmara de Vereadores e passaram pela EMAB. Esse é um detalhe. E qual é o outro implicado aí, que também é citado aí, vereador Maicon Cruz. E por que o Maicon Cruz está citado nesse processo aí? Porque o Maicon Cruz ele tinha um assessor que estava no gabinete dele. Antes de ser nomeado no gabinete dele, esse assessor ele já tinha transporte, já tinha vans ou ônibus escolar que alugava. Esse assessor do Maicon Cruz, depois ele é exonerado do cargo, e no período em que ele estava assessor lá no gabinete de vereador, ele recebeu auxílio emergencial, ele se cadastrou, o assessor dele. E depois, esse assessor do Maicon Cruz, ele ganha uma escolha para transporte escolar, porque o processo é de escolha, não é licitatório, é bom que a gente fala isso, numa escola rural. E ele foi o único a apresentar a proposta lá. Por quê? Porque as diretoras das escolas, elas publicam isso no quadro de avisos. Tem um quadro de aviso lá para escolha, para licitação, para as pessoas apresentarem propostas. Só ele apresentou a proposta, porque só ele apareceu. Então ele foi o escolhido. E uma escola rural. Então qual é o papel do Maicon Cruz nisso aí? Que a gente conclui nesse processo aqui. Zero. Só tem 3 citações do Maicon Cruz nesse processo. 3 citaçõezinhas lá dizendo que ele pode ter interferido, que ele pode aí ter uma citação num telefone do Marquinhos de Transporte, que o Marquinhos fala, o Maico sabe, mas ninguém sabe quem é Maico. O relatório da Polícia Federal, põe o relatório aí, da Polícia Federal, que eu vi aqui, que eu li, eu tive a oportunidade de ler, me leva a um questionamento. Como é que se levou 3 anos para produzir um negócio desse que totalmente nulo e vai ser anulado isso daí, porque não tem consistência nenhuma, consistência zero, isso só produz narrativa em ano eleitoral. Isso vem à tona agora recentemente porque o Maicon Cruz, incomodado, eu acho que o Maicon Cruz é pré-candidato na eleição desse ano, ele incomodado com isso, sabendo que ia dar narrativa, ele vai ao STJ pedir um habeas corpus para tirar o nome dele disso, e o STJ, com toda razão, negou a ele. E negou por quê? Porque não existe processo. Não existe um inquérito em que a Polícia Federal pede o indiciamento e nem se sabe se vai aceitar esse indiciamento. Então o STJ não pode negar uma coisa que nem processo existe. O negócio está em nível de denúncia. Mas resultado, assim, em suma, tem um organogramazinho aí que foi produzido no âmbito dessa investigação. Se você olhar aqui à direita e na tela em cor laranja, está ali no organograma. No centro está o Marquinhos de Transporte, ex-presidente da EMAB. À direita está ali o Maicon Cruz, no topo, dizendo lá que o Maicon Cruz comandava. Aí vem ali, eu acho, o cara que alugou o assessor, que foi assessor e foi demitido a posteriori. O cara alugava carro antes de ser assessor dele, né, ter passado lá pelo gabinete dele. E lá embaixo a diretora. No inquérito não há depoimento do Maicon Cruz, não há depoimento da diretora, não há depoimento da diretora da escola. Não tem depoimento. E no inquérito também, onde se diz ali que o Maicon teria interferido, porque essa é a denúncia, que o Maicon teria ligado, teria interferido no processo licitatório, a polícia quebra o sigilo do telefone e não encontra essa ligação do Maicon para ninguém. Aí eu me pergunto aqui é o seguinte, como é que se produz um negócio desse? Como é que se produz um relatório desse? Aí me chega à conclusão que a corregedoria da Polícia Federal, ela vai ter que ser muito eficiente, muito atuante contra determinadas coisas que estão surgindo no âmbito da Polícia Federal em termos de demora para apurar, para investigar. E depois, quando se conclui, quando se vai fazer, se produz um relatório como esse, que não é conclusivo, que não tem nada, absolutamente nada contra o vereador Maicon Cruz, e produz narrativa e validação de fake news em ano eleitoral. E nesse momento o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está brigando contra a fake news. E quando um órgão oficial produz narrativas para a produção de fake news e validação de fake news, isso é um ambiente perigoso. Então, a campanha do TSE nesse momento, ela não tem que ser para fora, ela tem que ser para dentro dos órgãos de controle interno. Então, essa é a conclusão que se tem aí. Esse inquérito está fadado a ser arquivado, se for levado com seriedade, vai brigar, não sei se vai ser arquivado em primeira, em segunda, em terceira instância.
E contra ali o caso aí do Michael Cruz aí, absolutamente zero. Só 3 citações, não tem um documento, não tem um elemento de convicção, não tem uma materialidade, só a narrativa que pode, que deve, que poderia. Meu Deus do céu. Aí me perdoe, mas eu esperava muito mais. E essa operação Stop, ela foi autorizada pelo então juiz da terceira vara criminal de Campos, que foi o Paulo Simão, e creio que coube a ele, já que houve pedido, alguma coisa, ele couberia, acho que ele coube, ele autorizou isso. Mas e me estranha que levam 3 anos para produzir uma investigação aparentemente simples. 3 anos, demorou 3 anos, e ela surge agora o resultado, surge o relatório, surge um pedido de indiciamento no ano eleitoral. Eu aqui li todo o processo, eu li o inquérito, li a fase inquisitorial, li os depoimentos, estou falando com base nisso, tá? Com base que eu li, com base que eu olhei. Não tem absolutamente nada nesse inquérito aí que implique. E acho que até contra o Marquinhos de Transporte, mas se você me perguntar, mas vai dar alguma coisa esse Marquinhos de Transporte? Tem minhas dúvidas. Inquérito todo falho. Ele, em algum momento, ele vai anular isso aí, mas de pé nas costas. São 2 vereadores em Campos, são 2 vereadores candidatos, em ano eleitoral, e brota esse inquérito com pedido de indiciamento que produz mais narrativas do que fatos concretos. E num ambiente ruim, porque nesse momento qual é o ambiente? É de prisão de deputada, de prisão de um monte de gente, de operações de polícia federal. Você joga tudo isso aí no bolo, aí me perdoe, é uma fábrica para fake news, é um ambiente fértil, é um fertilizante para fake news e validação de fake news. Agora, todo cuidado é pouco. O jornalista vai fazer isso. Vai fazer isso aqui que a gente fez. Vai ler inquérito, vai ler processo, vai confrontar informações. A cabeça da pessoa. Vai confrontar informações, e em fake news eu não entro. Como diz a minha mãe de 92 anos, sou macaca velha, mas não meto minha mão em cumbuca. Salve, dona Zilda Barbosa. Beijo pra ela. Simpatia, pessoa.